E aí pessoal, bem-vindos à aula 9 do nosso curso de controle de sistemas lineares. A última aula, na verdade, foi um estudo individual, no qual vocês tiveram que ler sobre erro de regime estacionário, que é um dos principais, se não o principal requisito para a resposta de regime permanente. E vocês viram que para ter erro de regime estacionário nulo, o que é ter erro de regime estacionário nulo? É ter que a referência vá, ou seja, exatamente a saída y seja exatamente igual à referência em regime permanente. Isso é, quando o t for para infinito, ou quando o tempo passar. E vocês viram que, para garantir que isso ocorra, nós precisamos ter certas características, mais especificamente sobre o tipo de sistema. E vocês sabem que o tipo de sistema está atrelado a... Completem para mim. O tipo de sistema está atrelado ao número de polos na origem. Muito bem. Então, ao número de polos na origem. Então, por exemplo, para a gente ter erro de regime nulo para uma entrada do tipo degrau, quantos integradores a gente tem que ter? Ou o sistema tem que ser de qual tipo? Tipo 1 e ter um integrador. Se você quer erro de regime nulo para entrada do tipo rampa, o seu sistema tem que ser tipo 2, ou seja, tem que ter dois integradores. Se tem um na planta, tem que ter um no controlador. E provavelmente vocês perceberam que ficar colocando integrador na malha dificulta a estabilidade do processo. Então não adianta ficar querendo colocar muito integrador, que seu sistema vai ficar instável. E no fim da aula anterior também são apresentados outros índices de desempenho, esses mais quantitativos, que é o ISE, integral do erro ao quadrado, o IAE, a integral do valor absoluto do erro, o ITSE, que é o integral do erro ao quadrado ponderado no tempo, e o ITAE. Bom, na aula de hoje vocês vão aprender o que é o lugar geométrico das raízes. Mas eu já vou adiantar para vocês que o lugar geométrico das raízes é o caminho que os polos de malha fechada fazem no plano complexo, eu vou escrever plano S, quando o ganho do controlador varia. Então, o lugar geométrico das raízes é o caminho, é a trajetória que os polos de malha fechada fazem no plano complexo quando o ganho do controlador varia. Mas vamos entender isso melhor. Bom, a gente já viu, isso vem lá da aula 7, que a localização dos polos no plano complexo, principalmente dos polos dominantes, está relacionada com o desempenho do processo. Mais especificamente, a gente aprendeu a relacionar a localização dos polos no plano complexo, dos polos dominantes, com os critérios Qi e ωn. Lembra? Eu vou mostrar aqui no slide, na lousa, né? Então nós vimos que se os polos de malha fechada estão em uma certa posição complexa conjugada, o ωn, por exemplo, é a distância da origem até o polo. E o arco cosseno de Qi é o ângulo com que o polo dominante de malha fechada faz com o eixo real. E nós sabemos que os requisitos de desempenho para a resposta no domínio do tempo, máximo sobrecinal, tempo de pico, tempo de estabelecimento, por exemplo, eles estão relacionados com Qi ωn. Então, para projetar um controlador em malha aberta para atingir um requisito de desempenho em malha fechada, a gente pode alocar os polos de malha fechada na região que a gente quer. Ou seja, a gente coloca os polos de malha fechada na região que está associada a um Qi ωn que atenda os requisitos de desempenho. Entenderam? Mas para fazer esse projeto de controlador para alocar os polos de malha fechada, nós precisamos saber como ajustar o controlador para alocar os polos onde a gente quer. Ou seja, a gente precisa saber como variar, como mexer no controlador afeta os polos de malha fechada. Tudo bem? Então, vamos ver um exemplo aqui para tentar clarear as ideias. Então, eu ainda posso usar esse exemplo, em 2020 eu ainda posso, daqui a uns anos eu vou ter que retirar, mas isso aqui que a gente tem é um HD físico, né? No qual esse giro ou prato gira numa velocidade super alta,
E a leitura dos dados é feita pelo cabeçote de leitura, a gente chama pelo menos eu chamava isso de agulha quando eu mexia mais no computador. E a agulha tem que ser posicionada na trilha correspondente ao dado que a gente quer ler. E para ler de maneira adequada o dado, o cabeçote tem que ser posicionado de uma trilha para outra em menos de 50 milissegundos. Então vamos supor, se ele está lendo uma trilha em uma certa posição aqui, e a gente agora quer ler um dado que está em outra trilha, por exemplo aqui, o cabeçote tem que sair dessa posição e atingir a nova posição em 50 milissegundos. Tudo bem? Então, em qual requisito a gente vai traduzir esse tempo de 50 milissegundos? Qual vocês acham? Que é o tempo de pico que tem que ser 50 milissegundos? Será que é o tempo de subida que tem que ser 50 milissegundos? O que é mais razoável? Esse requisito para o cabeçote é o requisito de qual tempo? Exatamente. Esse tempo é um requisito para o tempo de estabelecimento. Eu vou escrever só TS aqui, tá? Mas como é que a gente vai fazer como é que a gente faz o projeto do controlador? Bom, a gente parte de um modelo matemático, e no caso o modelo matemático entre a tensão aplicada no atuador do cabeçote e o ângulo de saída é dado por 5 sobre S vezes S mais 20. E a nossa tarefa é projetar o ganho proporcional do controlador. Olha que a gente tem um controlador proporcional. Vocês já sabem por que é um controlador proporcional. Mas a gente tem que projetar esse ganho K de modo a atender o requisito de projeto, que só para lembrar vocês, é tempo de estabelecimento menor ou igual a 50 milissegundos. Bom, a gente sabe que o tempo de estabelecimento se relaciona com o QC ômega n, lembra? Qual que é a formulazinha do tempo de estabelecimento para QC ômega n? 4 sobre QC ômega n. Então, se o tempo de estabelecimento é igual a 4 sobre QC ômega n e tem que ser menor que 50 milissegundos, ou seja, 0,05, quer dizer que o QC ômega n tem que ser maior do que 80. E nós vimos lá na aula 7 que QC ômega n é uma reta paralela ao eixo horizontal. Então, isso quer dizer que os polos têm que estar à esquerda de uma reta. Então, os polos têm que estar à esquerda dessa reta, que passa pelo menos 80. Tudo bem? Porque nós vimos que o requisito de QC ômega n é um requisito que está associado com a parte real do polo, que é uma reta paralela ao eixo imaginário. Aqui eu tenho uma figurinha mais bonitinha, e se os polos estiverem aqui, alocados nessa região sombreada, nós vamos conseguir atender o requisito de estabelecimento, o requisito de desempenho, que é um tempo de estabelecimento menor do que 50 milissegundos. Agora, qual o valor de K que faz com que os polos estejam nessa região? Primeira coisa, quais são os polos de malha aberta? Vamos olhar lá para a função de transferência. Quais são os zeros dessa função de transferência? Como é que a gente faz para olhar os zeros? A gente olha para as raízes do numerador. Nesse caso, o sistema não tem nenhum zero. E quais são os polos da função de transferência? Os polos são as raízes do denominador. Então, os polos são 0 e menos 20. Então, eu tenho um polo aqui em 0. Opa! Eu tenho um polo em 0. Eu tenho um polo em menos 20. E eu quero ajustar o controlador proporcional, ou seja, o ganho K, de modo que os polos, esses dois que eu marquei, são os polos de malha aberta. Então, aqui são os polos de malha aberta. Então, eu quero ajustar o K de modo que os polos de malha fechada estejam, por exemplo, nessa região. Isso é o desejado. Qual o valor de K que pega os polos de malha aberta nesses dois pontos e faz com que eles sejam transportados de malha fechada para cá? Será que existe esse ganho de controlador? Bom, vamos fazer na lousa. Eu vou pausar o vídeo e eu volto com vocês na lousa com tudo copiado. Bom, pessoal, estou aqui na nossa lousa e só para lembrar, tempo de estabelecimento menor ou igual a 50 segundos, QC ômega n maior que 80. Então, a primeira coisa para a gente ver se esse QC ômega n é satisfeito e para escolher qual ganho K,
é achar a função de transferência de y de S para R de S, que nós estamos chamando de T de S, que é a função de transferência de malha fechada desse diagrama de blocos. Como é que eu faço para calcular essa função de malha fechada mesmo? K, né, no caso de um controlador proporcional, vezes G de S, que é a função de transferência da planta, sobre 1 mais K G de S. Essa altura do campeonato a gente já pode escrever direto, né? Vai dar K vezes o numerador de G em cima, sobre S ao quadrado mais 20S mais 5K. Se alguém está com dificuldade, por favor, olha lá nas aulas anteriores. Então, essa aqui, ó, é a função de transferência de malha fechada. Quais são os polos dessa função de transferência? São as raízes do denominador. Então, os polos são obtidos fazendo S ao quadrado mais 20S mais 5K iguais a zero. E aqui nós podemos aplicar a equação de Bhaskara convencional, delta igual a 400 menos 20K, tudo bem? E isso nós podemos, então, calcular aqui, chamar de P, né? Polo 1,2 igual a menos B, menos 20, sobre mais ou menos raiz de delta, 400 menos 20K, sobre 2A, que é simplesmente 2. Então, eu posso simplificar o 2, eu vou cortar o menos 20 com 2, vai sobrar menos 10. E eu vou passar esse 2 para dentro da raiz, ou seja, ele vai vir dividindo dentro da raiz por 4. Então, eu vou obter que os polos de malha fechada são P1,2 igual a menos 10, mais ou menos raiz de 100 menos 5K. Tá? Bom, será que existe... Vamos pensar aqui no plano complexo, né? Então, nós temos aqui o plano complexo, imaginário de S, real de S. E para atender o requisito de desempenho, o que si ωn, que é a parte real dos polos, tem que ser maior do que 80, ou seja, os polos têm que estar à esquerda dessa reta aqui. Será que existe um K que faz com que os polos estejam à esquerda dessa reta aqui? Bom, para fazer essa análise, eu vou levar vocês lá para o MATLAB e aí eu vou mostrar como as raízes desse sistema variam para diferentes valores de K. Por exemplo, só um exemplinho. Para K igual a 0, vou fazer aqui, para K igual a 0, quais são as raízes? P1 é igual a menos 10 mais raiz de 100, que vai dar 0. E P2 é menos 10 menos raiz de 100, que vai dar menos 10, que é igual a menos 20. Então, para K é igual a 0, que é a malha aberta, as raízes estão em 0 e menos 20. O que acontece quando eu for aumentando o ganho K? Para onde vão os polos? Então, vou pausar o vídeo e volto lá no MATLAB. Estou aqui no MATLAB, pessoal, e o que eu fiz? Eu defini o polo 1, que é menos 10 mais a raiz daquele número, 100 menos 5K. O polo 2, que é a raiz negativa. E eu estou plotando aqui a parte real pela parte imaginária do polo. Tudo bem? E eu vou fazer essa análise para K igual a 0, 1, 10, 15, 20, por aí vai. Então vamos lá. Para K igual a 0, foi o exemplo que a gente fez ali no papel. Os polos estão em 0 e menos 20. Então vamos subir o ganho do controlador. O que será que vai acontecer? Para K igual a 1, os polos estão aqui, ó, praticamente em cima dos polos de malha aberta. Quase não houve deslocamento, tá vendo? Malha aberta e aqui para K igual a 1. Então vamos aumentar um pouquinho mais o ganho, vamos ver o que acontece. Para K igual a 10, os polos de malha fechada caminharam aqui para dentro, tá vendo?
Então a gente pode ver que eles não estão tendendo para a região que a gente quer, que é aqui à esquerda do menos 80. Eles estão caminhando um de encontro ao outro aqui, ó. Mas vamos aumentar mais o ganho. Para cá igual a 15. Os polos chegaram um pouquinho mais perto um do outro. Para cá igual a 20. Os polos agora, ó, olha aqui, ó, os polos para cá igual a 20, eles são complexos conjugados. Ó. Tem um polo aqui em cima e o complexo conjugado dele aqui embaixo. Tá? Então vamos ver o que acontece para cá igual a 25. Eu tinha feito 20, né? 25. Também é complexo conjugado. Para cá igual a 50. Os polos também são complexos conjugados. Ó. Eles estão agora se afastando do eixo real e eles estão subindo com a parte imaginária. Tá vendo que os polos estão tendendo a fazer isso aqui, ó? Estão conseguindo ver que os polos estão seguindo uma reta aqui, ó? Tudo bem? Para cá igual a 60. Onde está o polo? Para cá igual a 80. Tá vendo? Os polos estão seguindo essa reta aqui. Então, nesse sistema, não tem ganho K que vai fazer com que os polos venham para a região desejada. Então, vamos lá para o slide. Então, nesse sistema, a gente não consegue colocar os polos na região desejada. Ou seja, não dá para atender o requisito de desempenho para o tempo de estabelecimento somente com um controlador proporcional. Então, será que tem um jeito mais fácil de ver o que acontece com os polos de malha fechada quando algum parâmetro variar? Como é que a gente pode alterar o controlador para que os polos vão para a região desejada? Bom, a variação da localização dos polos de malha fechada quando um parâmetro varia ou quando o ganho do controlador varia foi estudado por esse senhor aqui, ó, Walter Richard Evans. E o Evans trouxe umas regrinhas que a gente chama de root locus, que simplifica muito desenhar onde estão os polos de malha fechada quando o ganho do controlador na malha aberta varia. Então, a ideia é que usando essas regras a gente pode traçar o lugar geométrico dos polos de malha fechada, o que eu vou ficar chamando de root locus, tudo bem? Sem a necessidade do cálculo explícito dos polos de malha fechada, que é o que a gente fez no MATLAB. Então, um conjunto de regrinhas para desenho. Para a gente entender de onde saiu essas regrinhas, vamos considerar aqui, ó, esse diagrama de blocos de malha fechada, certo? Como é que fica a função de transferência de R para Y de S? Vocês já fizeram. Fica Kg de S sobre 1 mais Kg de S H de S. Em que nós vamos supor que o ganho K é um valor positivo que vai variar de 0 até infinito. E a gente vai ver o que acontece com os polos de malha fechada quando esse ganho varia. Bom, como é que eu vou obter os polos de malha fechada? Os polos são as raízes do denominador, certo? Então, para achar os polos, nós fazemos com que o denominador 1 mais Kg de S H de S seja igual a 0. Essa expressãozinha tem um nome importante na teoria de controle, que é a equação característica. Por que ela tem esse nome? Alguém faz ideia? Muito bem, porque essa equação nos dá os polos de malha fechada. E esses polos, eles guardam a maior parte das informações a maior parte da informação da característica da resposta. Então, os números complexos, né, que são a variável S é um número complexo, que satisfazem essa expressão são polos de malha fechada. Então, deixa eu escrever aqui para você. Então, já está até aqui, ó, só vou sublinhar. Os números que satisfazem essa expressão são polos de malha fechada. Bom, como S é uma variável complexa, nós podemos escrever essa expressão em termos de módulo e fase. Então eu vou passar o menos 1 para o lado de lá, ele vai ficar igual a menos 1, tudo bem? E eu vou escrever esse polinômio complexo em termos de módulo e fase. Então, para ser polo de malha fechada, o módulo de Kg de S, H de S, o módulo de Kg de S, H de S e a fase de Kg de S, H de S tem que ser igual a menos 1. Só que se a gente lembrar lá de módulo e fase de número complexo, aonde está o menos 1?
ele está aqui, né? Então, o menos 1 é um número complexo com módulo igual a 1. E com fase igual a mais ou menos 180, tanto faz. Então, para ser polo do sistema, nós temos que ter que o polinômio complexo, ou esse número complexo, k, g de s, h de s, tem que ter módulo igual a 1 e fase igual a mais ou menos 180. Tudo bem? A gente transformou essa expressão para os polos de malha fechada em duas condições. Uma condição para o módulo da função de transferência calculada no valor da variável complexa S e uma condição para fase. Essas condições, então, são chamadas de condição de módulo. O módulo de K vezes G de S vezes H de S tem que ser igual a 1. E condição de ângulo. Os números complexos S que satisfazem ambas as expressões ao mesmo tempo são polos de malha fechada. Tudo bem? Por quê? Porque se eles satisfazem ambas as condições, o K, G de S, H de S é igual a menos 1. E ele vai satisfazer a equação característica. Então, baseando-se nessas duas condições de módulo e fase, e ângulo, ou condição de fase, o Evans definiu esse conjunto de regras. E o que nós vamos fazer daqui para frente é ver qual que é a regra e aprender a usar ela. A gente não vai ficar detalhando demonstração por demonstração, porque senão o conteúdo já é grande e fica chato. Eu vou ficar fazendo demonstração aqui para vocês. Mas eu sei que tem gente que é mais formal e gosta mais da demonstração, e eu vou pedir para essas pessoas procurarem a literatura. Por exemplo, o livro do Ogata ou a apostila do professor Edivaldo que eu vou fornecer para vocês. Então, se alguém quiser saber de onde veio a regra 3, por exemplo, dá uma olhadinha na literatura. Se não entender demonstração, me manda um e-mail, a gente marca uma videoconferência e a gente conversa sobre a demonstração da expressão. Para mim, é mais importante que vocês, saibam quais são as regras e 2, saibam utilizá-las para pelo menos esboçar o lugar geométrico das raízes. Porque essa informação é muito importante para saber como estruturar o seu controlador. Beleza, pessoal? Se eu não me engano, são 10 regrinhas, vamos ver uma por uma aqui. E aí, a minha sugestão é que vocês vão copiando regra por regra, eu já fiz isso, mas vão montando aí o formulário de vocês, tá bom? Então vamos lá. Os ramos do root locus, ou seja, os caminhos dos polos de malha fechada, começam nos polos de malha aberta, então sempre vai ter um começo nos polos de malha aberta, e vão terminar nos zeros de malha aberta, quando o ganho vai de 0 para infinito. Só deixa eu lembrar isso aqui para vocês. A análise do root locus ela é feita para k igual a 0, por isso que ela começa nos polos de malha aberta, e ela vai até k tendendo ao infinito. Vou fazer duas bolinhas assim, isso aqui é um infinito. Tudo bem? Então, o caminho para k igual a 0 começa nos polos de malha aberta, afinal, para k igual a 0 o sistema está em malha aberta. E ele vai terminar nos zeros de malha aberta, ou em zeros no infinito, para quando k vai para infinito. O número de zeros no infinito, que a gente vai denotar por nz infinito, é igual a np menos nz. Sendo que np é o número de polos e nz é o número de zeros de malha aberta. Tudo bem? Então vamos fazer um exemplinho aqui, que é o exemplo 2, em que a gente tem esse sisteminha, tá? Tá dado aqui que o GH de S é igual a S mais 2 sobre S ao quadrado vezes S mais 4. Só para lembrar, o H de S, para quem não está lembrado, é a função de transferência do seu sensor. Então talvez você tenha um sensor lento que tem uma dinâmica associada e valha a pena levar essa dinâmica no projeto do controlador. Tá? Nesse exemplo está sendo pedido para que a gente calcule o número de zeros do infinito para GH igual a S mais 2 sobre S ao quadrado vezes S mais 4. Note que o sistema tem 3 polos em malha fechada. Por quê? Porque ele tem 3 polos em malha aberta e vai ter 3 polos também em malha fechada. Bom, eu vou pausar o vídeo, copio tudo para o papel e a gente se vê lá no papel. Façam o mesmo e também já vão copiando as regrinhas, tá bom?
Bom, pessoal, esse exemplo vai ser usado em todas as regras, né, para a gente estudar pelo menos a maioria das regras. Então eu copiei aqui exemplos e eu vou manter o mesmo diagrama de blocos, tá? E a ideia agora é aplicar a regra 1 para a gente calcular qual que é o número de zeros no infinito. Tudo bem? Isso é o que o exemplo pediu. Então a regra 1 vai nos dar a informação de número de zeros no infinito. Mas antes de aplicar a regra 1 para calcular o número de zeros do infinito, o que a gente quer é obter o caminho que os polos de malha fechada dessa expressão vão fazer, tudo bem? Quando esse ganho variar de 0 até infinito. E aí eu queria que vocês, por favor, marcassem para mim, aqui no plano complexo, os zeros e os polos da função de transferência de malha aberta. Então fala para mim, quais são os polos de malha aberta? Então são 0 e 0. Então nós temos dois polos em 0, tá? Porque S é ao quadrado, então são dois polos em 0. E um polo em menos 4. E polo a gente marca com x. E qual que é o zero de malha aberta? É o menos 2. E 0 a gente marca de malha como círculo. Então, o que a gente tem aqui, marcado em vermelho, são polos e zeros de malha aberta. E a gente vai desenhar em roxo o caminho que os polos de malha fechada fazem. Tudo bem? Bom, para desenhar esse caminho, a primeira coisa é determinar o número de zeros do infinito usando a regra 1. Tá? Eu estou copiando aqui as regras para a gente construir no formulário junto, então a primeira regra fala para a gente o seguinte: o root locus, que são os caminhos dos polos de malha fechada, começa nos polos de malha aberta e termina nos zeros de malha aberta. Ou seja, desses polos de malha aberta, de cada um deles vai partir um caminho de polo de malha fechada. E um deles vai terminar aqui nesse zero de malha aberta, tudo bem? E os outros vão terminar no que a gente chamou de zeros no infinito. E como é que a gente calcula os zeros no infinito? Número de polos de malha aberta menos o número de zeros de malha aberta. Nesse caso, quantos polos de malha aberta a gente tem? 1, 2, 3. E quantos zeros de malha aberta? 1. Então, nós temos 2 zeros no infinito. Isso faz muito sentido, porque a gente vai ter 3 caminhos, cada um partindo de um polo de malha aberta. Tudo bem? Porque os ramos, ou o root locus, os ramos do root locus começam nos polos de malha aberta e terminam nos zeros de malha aberta ou em zeros no infinito. Ou em zeros no infinito. Então quer dizer que um ramo vai começar em um desses polos de malha aberta e terminar nesse zero de malha aberta. E os outros dois vão terminar em zeros no infinito. Tranquilo? Regra 1 foi. Os ramos começam nos polos de malha aberta e terminam nos zeros de malha aberta. E o número de zeros no infinito. Vamos voltar lá para o slide e vamos ver a regra 2. Regiões à esquerda de um número real. Regiões à esquerda de um número ímpar de polos e zeros. Por polos e zeros eu digo polos mais zeros, pertencem ao root locus, ou seja, pertencem aos polos de malha fechada. Então, vamos olhar aqui, ó. Regiões, vamos lá para a lousa, né? Regiões à esquerda de um número ímpar de polos mais zeros pertencem ao root locus. Então, vamos lá. Essa região, ela está à esquerda. Essa região, ó, de 0 até infinito, essa região aqui, ó, ela está à esquerda de número ímpar de polos mais zeros? Não está, né? Por quê? Porque ela não está à esquerda de ninguém. Essa região entre o 0 e menos 2 e o 0, ela está à esquerda de algum polo? Tá. Porque essa região aqui, ó, está à esquerda desses dois polos. Só que 2 é par. Portanto, essa região não pertence ao LGR. Tudo bem? Agora, olha essa região. Ela está à esquerda de polo 0? Tá. De quantos? Um polo, dois polos, um zero.
2 mais 1, 3. Então, essa é uma região à esquerda de polos mais zeros. Portanto, ela pertence ao root locus. Tudo bem? Regiões do eixo real. A gente só caminha no eixo real. À esquerda de polos mais zeros pertence a um LGR. Certo? Agora, vamos olhar a regra 1 novamente. A regra 1 fala para nós, os ramos, né, o root locus, começam nos polos de malha aberta e terminam nos zeros de malha aberta. Então, olha esse ramo. Ele começou nesse polo de malha aberta e ele terminou, ou ele foi até o final nesse zero de malha aberta. Então, ele sai do polo de malha aberta para cá igual a zero. E à medida que a gente aumenta o ganho, ele tende ao zero de malha aberta. Então, esse caminho dos polos de malha fechada está pronto. Tudo bem? E essa região aqui, ó, do menos 4 até infinito, ela está à esquerda de polo zero? Tá. Tudo bem? Porque essa região está à esquerda de polo zero. Mas de quantos polos e quantos zeros? 1, 2, 3 polos mais um zero. Como 4 é par, essa região não pertence a um LGR. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu vou pausar o vídeo para copiar a regra 2 para o formulário. Então, olha lá, pessoal. Coloquei a regra 2 aqui no formulário. Vamos fazendo igual. Regiões à esquerda de polos mais zeros, ou seja, número de polos mais número de zeros, pertencem ao LGR, ao root locus. Vamos voltar para o slide e vamos caminhar lá para a regra número 3. Tá? A regra número 3, a gente vai caminhar agora para as regras 3 e 4. Tá? As regras 3 e 4 dizem o seguinte. À medida que o K vai para infinito, os ramos do root locus, ou seja, o LGR, ele vai tender aos zeros no infinito. Então esses zeros estão no infinito, em algum lugar fora do plano complexo, a gente não consegue enxergar, porque eles estão no infinito. Os ramos tendem a esses zeros no infinito ao longo de assíntotas com inclinação θ, com θ igual a 2i mais 1 sobre número de polos menos n0, menos número de zeros vezes 180 graus, para i igual a 0, mais 1 menos 1, mais 2 menos 2, até mais e menos np menos nz. Aqui a rigor faltou um mais e menos. Tudo bem? O ponto de partida dessas assíntotas com inclinação θ é igual a, que a gente chama de sigma A, é igual a somatória de polos menos somatória de zeros sobre número de polos menos número de zeros. Note que a gente está falando de ponto de partida das assíntotas, não dos ramos. Tudo bem? Vou copiar essas duas regrinhas no papel e a gente volta com a aplicação delas no exemplo. Copiei a regrinha aqui, pessoal. As assíntotas, não os ramos, elas têm ângulo θ igual a 2i mais 1 sobre np menos nz e partem do ponto somatória de polos menos somatória de zeros sobre número de polos menos número de zeros. Então vamos aplicar essas regrinhas. Primeira coisa, como é que a gente calcula o θ? Bom, vai ser 2i mais 1 sobre, vou colocar aqui, número de polos menos número de zeros. Quantos polos a gente tem? 1, 2, 3. Menos número de zeros, que é 1, vezes 180 graus. Isso para i igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, até np menos nz menos 1. Eu tenho 3 polos, menos 1, 0 dá 2, menos 1 dá 1. Então vai ser para i igual a 0 e para i igual a mais ou menos 1. Então, o θ vai ser igual a 2i mais 1 sobre 3 menos 2, 3 menos 1 dá 2, vezes 180. 3 menos 1 dá 2, 180 por 2 dá 90. Para i igual a 0, mais ou menos 1. Tá.
Então, para i igual a zero, nós temos uma primeira assíntota θ1 igual a 90 graus. Certo? Para i igual a 1, nós temos uma segunda assíntota que é igual a 2 vezes 1, 2, mais 1, 3 vezes 90 dá 270 graus. E para i igual a menos 1, vai dar um terceiro ângulo de assíntota, que é igual a 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1 dá menos 1, vezes 90 dá menos 90 graus. Tudo bem. Vamos agora calcular o ponto de partida das assíntotas. Deixa eu pegar um novo papel aqui, que a gente chamou de sigma A. Sigma A, qual que era a expressãozinha mesmo? Somatória de polos menos somatória de zeros sobre número de polos menos número de zeros. Tá bom? Então, qual que é a somatória de polos? Bom, a gente tem dois polos em zero, então vou escrever lá, ó, 0 mais 0, mais um polo em menos 4, menos a somatória de zeros. A gente tem um zero em menos 2, sobre número de polos. Quantos polos a função de transferência tem? 3. Número de zeros, 1. 4 menos menos 2, menos 2. Então fica menos 2 sobre 3 menos 1, 2. Igual a menos 1. Esse é o ponto de partida das assíntotas. Então como é que vai ficar lá no desenho? Bom, isso indica para nós que aqui no desenho, no ponto menos 1, certo? Partem as assíntotas, que é esse ponto que a gente calculou aqui, que é o sigma A. Tudo bem? Nesse ponto, partem assíntotas de 90 graus. Então vamos desenhar essa assíntota? Assíntota de 90 graus. Está lá no menos 1, ela faz 90 graus com o eixo real. A assíntota de 270, que foi calculado para i igual a 1. Então, 90, 180, 270. E a assíntota de i igual a menos 1, que foi calculada, e a assíntota de menos 90 graus, que foi calculada para i igual a menos 1. Olha lá, ó, vocês conseguem ver que essa assíntota de menos 90, ela está em cima da assíntota de 270? Então, nas próximas vezes que eu for fazer o cálculo, eu não vou considerar o valor negativo, porque ele simplesmente vai dar a assíntota espelhada. E eu vou trabalhar somente com i positivo. Isso é, i igual a 0, 1, 2, 3 até np menos nz menos 1. Tudo bem? Por que a gente não vai trabalhar com o valor negativo? Porque ele simplesmente dá a assíntota espelhada. Professor, mas eu não entendi o significado dessas assíntotas. Bom, a gente sabe lá da regra 1 que todos os ramos do root locus, ou seja, todos os caminhos dos polos de malha fechada, começam nos polos de malha aberta. Então, para cada polo de malha aberta vai sair um ramo roxinho. Esse ramo mostra o lugar geométrico dos polos de malha fechada, ou simplesmente LGR. E esses ramos terminam nos zeros de malha aberta, que é o caso desse aqui, começou e terminou, ou em zeros no infinito. Eu não consigo vir aqui no papel e desenhar o zero no infinito, justamente porque ele está no infinito. O que as assíntotas mostram para nós é que os zeros no infinito, eles estão ao longo dessa assíntota. Então, ele está em cima dessa assíntota até o infinito e em cima dessa assíntota até o infinito, tá? É isso que essa assíntota mostra. Então, os ramos do LGR, o caminho dos polos de malha fechada, eles vão deixar os polos aqui de malha aberta, e eles vão tender a esses zeros no infinito ao longo das assíntotas. Tudo bem? Então, os ramos do LGR
vão sair aqui dos polos de malha aberta e vão tender para esses zeros no infinito ao longo das assíntotas. Resta a gente saber o formato que eles têm ao sair desses polos de malha aberta. Entenderam, pessoal? Então vamos voltar lá para a nossa figurinha e vamos para as regras 5 e 6. As regras 5 e 6 dizem para nós que o lugar geométrico das raízes, ou root locus, ou o caminho dos polos de malha fechada, ele deixa e entra no eixo real com ângulos de mais ou menos 90 graus. Então, sempre que o LGR sai e entra do eixo real, ele sai com mais ou menos 90 graus. Além disso, o caminho dos polos de malha fechada, ou root locus, ele é simétrico ao eixo real. Isso aqui é muito razoável, porque todos nós lembramos da propriedade número complexo, que se um número complexo é raiz de uma expressão, o complexo conjugado também é. Portanto, aqui no plano complexo, a gente tem que ter um espelho ao longo do eixo real, porque os números complexos de cima do eixo real são o complexo conjugado dos números complexos de baixo. Então, logicamente, ele tem que ser espelhado ao longo do eixo real. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá fazer o próximo exemplinho, que é para a gente terminar de desenhar o lugar geométrico das raízes aqui do nosso sistema. Então, vou lá para a lousa. Então, os ramos nascem nos polos de malha aberta, tudo bem? Ele não pode pertencer a essa região positiva, por quê? Porque não está à esquerda de um número de polos mais zeros par. Ele não pode pertencer a essa região pelo mesmo motivo. Então, o ramo só pode sair do eixo real com um ângulo de 90 graus, regra 5. Então, ele tem que sair daqui e ele tem que chegar na assíntota. Tudo bem? E esse seria o caminho, ou o esboço do caminho que os polos de malha fechada fazem quando a gente aumenta o ganho do controlador. Eles têm que partir do eixo real. Professor, por que eles têm que partir do eixo real? Porque essa região positiva, vou pintá-la de verde. Essa região que eu vou pintar de verde aqui, ela não está à esquerda de um número ímpar de polo e zero. Essa região aqui, também não. E nós sabemos que os caminhos do root locus, eles têm que terminar ou em zeros de malha aberta ou em zeros no infinito. E os zeros no infinito, eles estão ao longo dessas assíntotas de mais e menos 90 graus que a gente calculou. Então, eles têm que sair do eixo real, e eles saem com um ângulo de 90 graus pela regra 5, e eles vão tender aos zeros no infinito ao longo das assíntotas. Então, esse caminho que eu desenhei aqui para vocês é o caminho que os polos de malha fechada fazem. Já falei isso 10 vezes. Os polos de malha fechada fazem quando K vai de 0 até o infinito. É isso que essas linhas roxas representam. Tudo bem? Deu para entender o que é o LGR e deu para pegar como é que a gente vai fazer o processo de desenho? Desenha um plano complexo, marca polo e zero de malha aberta, aplica a regra 1, aplica a regra 3 e 4 para saber onde estão as assíntotas, e aí a gente vai construindo ele aos poucos. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar em regras um pouquinho mais elaboradas de se aplicar, mas que elas são importantes para nós quando a gente quer detalhar um pouquinho mais o LGR. Então, deu para perceber aqui pelo desenho que está na folha, que essas regras de 1 a 6, elas permitem a gente ter um esboço bem legal do caminho do lugar geométrico das raízes. Mas pode ser que a gente queira ter um desenho mais detalhado, e é para isso que as regras de 7 a 10 servem. Tá? Não só para isso, mas essa é uma das utilidades. Então, a primeira regra, que é a regra 7, a regra mais chatinha de aplicar, né, é o seguinte: os pontos nos quais os ramos do LGR deixam e entram o eixo real são determinados resolvendo a derivada em S de C vezes G vezes H a menos 1, ou seja, o inverso dessa função de transferência, né, é igual a zero. Então,
a gente vai resolver isso aqui e nós vamos determinar matematicamente aonde os ramos deixam o eixo real, tá bom? Então, antes de resolver essa expressão, deixa eu mostrar para vocês. Nesse nosso exemplo, a gente sabe que os ramos têm que deixar o eixo real em zero. Por quê? Porque eles não podem passar nessa região por meio da regra 1 e eles não podem passar nessa região também por meio da regra 1. Então, eles também não terminaram porque eles terminam no zero no infinito. Então eles têm que deixar o eixo real em zero. E o que a gente vai fazer agora é aplicar a regra 7 aqui nessa função de transferência, tá bom? Eu vou copiar tudo para um papel e volto com vocês daqui a pouco. Bom, pessoal, copiei aqui para o nosso formulário as regras 5 e 6. Então, os ramos deixam o eixo real, falta um O aqui, o eixo real com mais ou menos 90 graus. Tá? Esse O ficou pior do que 100. Deixam o eixo real. E existe simetria dos ramos em relação ao eixo real. E também, já estou aqui na nossa segunda página de formulário, os pontos de partida e chegada do eixo real são calculados fazendo a derivada em S de C vezes G vezes H do inverso, né? Então, a derivada do inverso de C vezes G vezes H igual a zero. Tudo bem? Pessoal, estou copiando essa fórmula aqui para tentar ajudar vocês a ter um formulário, mas todas essas fórmulas também se encontram ali no slide, tá? É só para tentar ajudar mesmo. Vamos tentar aplicar, pessoal? Então, o que a gente quer? A gente quer calcular os pontos de partida e chegada do eixo real da transferência G vezes H de S igual a S mais 2 sobre S ao cubo mais 4S ao quadrado. Lembrando que aqui do desenho, nós já sabemos que esses pontos têm que ser 0 e 0. Isso a gente fez por interpretação das regras. Mas vamos fazer o cálculo. Primeira coisa, eu vou calcular o inverso de G de S, H de S a menos 1. Então, olha lá. G vezes H é igual a S mais 2 sobre S ao quadrado vezes S mais 4. E eu distribuí o quadrado aqui, ó. Então, o denominador fica S ao cubo mais 4S ao quadrado. Portanto, a inversa é S ao cubo mais 4S ao quadrado sobre S mais 2. E agora, basta a gente calcular a derivada dessa função em relação a S. Muito bem. Isso é um S. Então vamos lá. Derivada de quociente. Como é que é mesmo? A derivada do numerador, 3S ao quadrado mais 8S, vezes o denominador, menos a derivada do denominador, que vai dar 1. A derivada em S, tá, pessoal? Vezes o numerador. S ao cubo mais 4S ao quadrado. Tudo isso sobre o denominador ao quadrado. Muito bem. Isso tudo tem que ser igual a 0. Bom, se isso tudo tem que ser igual a 0 para calcular os pontos de partida, eu vou esquecer o denominador. Tudo bem? Então eu vou ficar, vamos fazer distributiva, 3 vezes S ao quadrado vezes S, 3S ao cubo, mais 3S ao quadrado vezes 2, mais 6S ao quadrado, mais 8S ao quadrado, mais 16S. Menos S ao cubo, menos 4S ao quadrado, e isso é igual a 0. Reescrevendo o polinômio agrupando os termos, nós obtemos 2S ao cubo mais 6, 8, 14 menos 4, 10S ao quadrado mais 16S igual a 0. Se a gente calcular as raízes desse polinômio aí
no MATLAB, a gente vai ter S1 igual a 0, S2,3 igual a menos 2,5 mais ou menos 1,32J. Tá. Então vamos olhar lá na nossa figurinha. Achei a nossa figura. E se a gente olhar aqui, ó, o menos 1 é o que a gente esperava de ter um ponto de partida de assíntota, certo? Só que aí apareceram outros dois pontos, que é menos 2,5 mais ou menos 1,32J, que estão aqui assim, que não tem nada a ver com LGR, certo? Então, o que esses pontos têm a ver? Bom, pessoal, nós aplicamos esse critério, a regra 7, para calcular o ponto de partida dos ramos do eixo real, certo? Como resultado, a gente obteve a raiz igual a 0, que é de fato um ponto de partida, e duas raízes nada a ver com o LGR, que simplesmente são raízes numéricas do polinômio, e elas não têm significado físico, e portanto nós podemos desprezá-las, né? Não significado físico, mas significado em termos do lugar geométrico das raízes. Tudo bem, pessoal? Ficou claro aplicar a regra 7 para calcular os pontos de partida do LGR, dos polos de malha fechada do eixo real? A gente inverte, deriva em S igual a 0 e vai obter algumas raízes, certo? As raízes que pertencerem ao LGR são pontos de partida ou chegada dos ramos do eixo real. As raízes que não tiverem nada a ver com LGR podem ser desprezadas. Tá bom? Vamos seguir então para a próxima regra. A próxima regra é essa regra aqui, que é a regra 8. Tá bom? Pessoal, só um detalhe, aqui no slide está errado a raiz, tá? Isso está errado desde o semestre passado, eu vou corrigir isso hoje, se eu lembrar. Bom, regra 8. A regra 8 é o seguinte, a gente está desenhando o caminho que os polos de malha fechada fazem quando o ganho K vai de 0 ao infinito. Se a gente quiser saber o ganho K associado a um ponto específico do root locus, a gente usa a condição de módulo, lembra? Módulo de K vezes G vezes H de S tem que ser igual a 1 para todos os polos de malha fechada. Se a gente quiser saber em algum ponto específico, a gente simplesmente faz S igual a P. Tudo bem? E na condição de módulo. Bom, vamos então ver isso num exemplinho para ficar mais claro, tá bom? Então deixa eu jogar lá na lousa e olha lá. Bom, pessoal, nós temos 3 polos de malha fechada, certo? E o caminho desses polos está mostrado aqui por essas linhas roxas. Então, à medida que o ganho K cresce, existe um polo de malha fechada que sai do menos 4 e vai para o menos 2. Existe um polo de malha fechada que sai do 0 e tende ao 0 no infinito ao longo dessa assíntota que parte de menos 1. Existe um terceiro polo de malha fechada que sai do 0 desse polo de malha aberta e vai para o 0 no infinito ao longo da assíntota de 270 graus. Tudo bem? Então, para algum K entre 0 e tendendo ao infinito, vai existir um polo que é igual a menos 3, tá bom? Por quê? Porque existe um polo de malha fechada que sai de menos 4 e vai para menos 2. Ao mesmo tempo, quando eu vou aumentando o ganho, imagina como se fosse um botão. Bom, pessoal, tinha travado o meu vídeo. Eu não sei quanto tempo meu vídeo está travado, mas eu vou deixar isso no vídeo. Eu não vou parar a aula, não. Eu acho que pode ficar engraçado. Bom, o que eu estava falando é que, à medida que o ganho K sai de 0 e tende ao infinito, existe um polo de malha fechada que sai de menos 4, que é um polo de malha aberta, e termina no 0 de malha aberta em menos 2. Ao mesmo tempo, existe um polo de malha aberta que sai dos polos em 0 e tende ao 0 no infinito ao longo dessa assíntota aqui
e o outro espelhado, né? Então, o que a gente tem que fazer no exemplo 7 é calcular o ganho K associado ao polo em menos 3. Note que quando a gente tiver um polo em menos 3, a gente vai ter outros dois polos aqui em cima dessas linhas roxas, porque o sistema em malha fechada tem 3 polos. Tá? Eu vou pausar o vídeo e volto com tudo copiado certinho para vocês. Completei aqui o formulário com a regra 8, pessoal, que diz que para determinar o ganho K associado a um ponto P específico do LGR, a gente faz K igual a 1 sobre o módulo de G vezes H calculado no ponto P. No caso do exemplo 7, nós queremos calcular o ganho K que faz com que o polo de malha fechada seja exatamente o menos 3, tá? E lembrem-se, a gente tem 3 polos de malha fechada, um em cada traço roxo. Então, quando tiver um polo em menos 3, vão ter outros 2 polos em algum lugar aqui, complexos conjugados. Tá bom? Bom, vamos lá, vamos aplicar a regra 8. Então, a gente quer que o ganho K seja igual a 1 sobre o módulo de G vezes H. Então, é o módulo de S mais 2 sobre S ao quadrado, S mais 4 para S igual a menos 3. Então, eu vou passar o denominador para o numerador da equação. Então, eu vou ter aqui S ao quadrado vezes S mais 4 sobre S módulo de S mais 2 para S igual a menos 3. Pessoal, por que eu pude separar os módulos da multiplicação e da divisão? Muito bem, porque a gente sabe que módulo de A vezes módulo de B igual a módulo de A vezes módulo de B. Propriedades do operador módulo. A mesma coisa vale para a divisão. Tudo bem, então. Então, quanto que vai dar o módulo de menos 3 ao quadrado? Vai dar 9. Vezes o módulo de menos 3 mais 4. Vai dar 1. Sobre o módulo de menos 3 mais 2. Vai dar 1. Portanto, o ganho K associado com polo igual a menos 3 é igual a 9. Então, quer dizer que quando o ganho K for igual a 9, vai ter um polo em menos 3 e outros 2 polos em alguma posição dos 2 ramos que estão aqui. Bom, para fazer essa verificação, a gente pode seguir o procedimento que está aqui no slide. Eu não vou fazer no papel, para não tomar muito tempo. Mas a gente pode primeiro calcular a função de transferência de malha fechada, Kg sobre 1 mais Kg. Depois, substituir o numerador e denominador de Kg aqui no sistema. A gente vai obter que o numerador é K vezes S mais 2, o denominador é S ao cubo mais 4S ao quadrado, mais Ks mais 2K. E para K igual a 9, nós temos que o denominador vai ser S ao cubo mais 4S ao quadrado mais 9S mais 18. E as raízes desse polinômio são, façam aí no MATLAB ou na calculadora. Muito bem, menos 3 e outras duas raízes em menos meio, mais ou menos 24J. Aqui, então, eu tenho o root locus gerado no MATLAB. Para quem quiser gerar o root locus no MATLAB, a função chama rlocus. Tudo bem? Então você define a função de transferência usando o comando tf e o rlocus traça o root locus, que é o lugar geométrico das raízes, que é o caminho dos polos de malha fechada no plano complexo, quando o ganho K vai de 0 até infinito. E aqui ó, eu estou mostrando que exatamente para o ganho K igual a 9, tá? Um pouquinho de arredondamento, o polo vale menos 3. Esse é polo de malha fechada. Não se esqueçam que nós temos 3 polos. Então, quando nós temos um polo aqui, existem outros 2 polos. Um aqui e outro aqui. Que são esses polos menos meio
mais ou menos 2,4J. Bom, pessoal, a regra 9 é uma regra que a gente usa quando nós queremos detalhar bastante o lugar geométrico das raízes, mas eu não estou cobrando mais no curso de controle linear. É bom que vocês saibam, mas eu estou querendo dizer que ela não é tão importante para a gente saber esboçar o LGR. Se for do nosso interesse desenhar um LGR muito perfeitinho, é mais útil a gente saber usar a ferramenta computacional do que usar fazendo a conta na mão. E só um comentário, pessoal, me ocorreu na cabeça agora. Da mesma forma que a gente faz no MATLAB, que a gente consegue fazer rootlocks no MATLAB, o Python também faz, tá? Inclusive no laboratório a gente só vai usar a toolbox do Python, que é gratuita. Tudo bem? Eu apresento as duas formas que pode ser que vocês encontrem na indústria a utilização do MATLAB e aí vocês têm pelo menos uma noção que o MATLAB faz essas coisas. Voltando. Regra 9. A regra 9 nos diz o seguinte. Os ângulos de saída e chegada do LGR nos polos e zeros são obtidos pela condição de ângulo. Na verdade, a gente tem que, para qualquer polo de malha fechada, a condição de ângulo tem que ser satisfeita. Então, se eu pegar aqui na minha figurinha e calcular a fase do sistema em qualquer ponto do lugar geométrico das raízes, se eu calcular essa fase, nós vamos obter o ângulo de mais ou menos 180 graus. Porque para todos os pontos do LGR, a condição de ângulo tem que ser satisfeita. Só queria lembrar vocês, pessoal, que quando a gente tem número complexo, a gente pode escrever os módulos como a divisão dos módulos de cada termo. E mais importante que isso, a fase do número complexo total é a somatória das fases. Tudo bem? Então, por exemplo, como é que a gente vai calcular a fase da função de transferência? S mais A sobre S mais B nesse ponto P. O jeito mais simples de calcular fase é calcular a fase relacionada com o zero, que eu estou chamando aqui de θ. Tá? Isso é fase de número complexo. Lembrando que fase a gente mede no sentido anti-horário em relação ao eixo real. A gente calcula da mesma forma a fase do polo. E a fase total vai ser a somatória das fases dos zeros. Tudo bem? Menos a somatória das fases dos polos. Nesse caso, θ menos φ. Professor, mas por que a fase do zero é positiva? Porque o zero está no numerador. Então, a fase do zero ela vai ser positiva e a fase do polo vai ser negativa porque o polo está no denominador. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui do papel, se nós quiséssemos calcular, eu vou redesenhar aqui só para poder exemplificar isso. Se eu não posso usar isso aqui, eu vou usar esse aqui então. Então, nesse exemplo do rootlocus aqui do papel, tá? A gente tem mais ou menos, eu vou fazer rapidamente para não tomar muito tempo, mas nós temos esse cenário aqui, né? Dois polos em 0, um polo em menos 4, um zero em menos 2, e a gente viu que o LGR faz esse trajeto aqui, né? Vou exagerar um pouquinho. A gente viu que os polos de malha fechada, quando nós aumentamos o ganho K, saem do lugar de malha aberta e tendem a zeros no infinito. Se nós quisermos calcular a fase em um certo ponto aqui, ó, o jeito mais fácil de fazer é calcular a fase para cada polo e zero independentemente, tá? E depois somar tudo. Nesse exemplo aqui, ó, nós teríamos duas fases que eu vou chamar de φ1. Por que duas fases? Porque tem dois polos. Uma fase que eu vou chamar de θ e outra fase de polo que eu vou chamar de φ2. E a fase da função de transferência g no ponto P ela é igual a fase do zero θ menos a fase do polo φ1 menos a fase do polo φ1 de novo, porque nós temos dois polos em zero, menos a fase φ2.
Esse é o jeito mais simples de calcular a fase de número complexo em algum ponto. Tudo bem? Por que essa fase do numerador, por que a fase do zero é positiva? Porque o zero está no numerador. Por que a fase dos polos são negativas? Porque os polos estão no denominador. Consegui reaver minha câmera, pessoal, e agora estamos aqui na regra 10. A regra 10 também é uma regra associada a uma carga matemática razoável, e ela diz que o ponto ou os pontos onde o LGR cruza o eixo imaginário são obtidos fazendo S igual a J ômega na equação característica. Então você pega a equação característica, faz S igual a J ômega e obtém os pontos de cruzamento com o eixo imaginário. Quais são os pontos de cruzamento com o eixo imaginário? São os pontos em que ele corta, ou a parte real deixa de ser positiva e se torna negativa, ou ao contrário, a parte real deixa de ser negativa e se torna positiva. Para quem não quiser fazer esse trabalho, normalmente dá um pouquinho de carga matemática elevada, você pode encontrar o ganho K, que está associado a uma linha inteira de zeros. Também resolve, tá bom? De novo, esse é um método um pouquinho com carga matemática elevada e eu vou fazer ele num exemplo completo que eu vou fazer com vocês. Bom, o resumo é que o lugar geométrico das raízes é um método gráfico para a gente ver o que acontece com os polos de malha fechada, certo? Para onde eles vão, quando o ganho do controlador varia de 0 até infinito. E o mais legal é que a gente consegue fazer isso a partir simplesmente das informações dos polos e zeros de malha aberta. Tá? Então a gente pega polo de zero de malha aberta, considera que o ganho K do controlador está variando e nós conseguimos ver o que acontece com os polos de malha fechada. E isso é legal porque nós conseguimos ver o que acontece, ou nós podemos associar essa localização dos polos de malha fechada com os requisitos de desempenho no domínio do tempo. Então, pessoal, eu tenho um exemplo de desenho completo do LGR aqui e nós vamos fazer ele porque nós vamos aplicar praticamente todas as regrinhas de desenho do LGR, tá bom? E aí eu vou pausar o vídeo e volto com vocês com o exemplo copiado. Bom, pessoal, voltando aqui para a lousa, copiei as regras 9 e 10 do formulário para deixar ele completinho. E agora vamos fazer um exemplo só completo de desenho do lugar geométrico das raízes, que é o exemplo completo 1. Então nós temos esse diagrama de blocos de malha fechada e nós queremos desenhar todo o lugar geométrico das raízes desse sistema, tá? Então como é que a gente faz? Bom, a primeira coisa que eu sugiro que vocês façam é desenhar o plano complexo. Tá? Então vai lá, sem medo de ser feliz, desenha o plano complexo, não importa se o colega não desenha, se ele faz de cabeça. Você desenha o plano complexo, é mais fácil se organizar. Tá? Real de S, imaginário de S. A segunda coisa que você faz é marcar onde estão os polos e os zeros. Fala para mim, quais são os zeros dessa função de transferência de malha aberta? Não tem, né? E quais são os polos? 0, menos 1 e menos 2. Aí você vai lá no papel e marca 0, menos 1 e menos 2. Pessoal, então nós temos 3 zeros de malha aberta. Portanto, a gente vai ter 3 polos, a gente tem 3 polos de malha aberta. Portanto, a gente vai ter 3 polos de malha fechada. E nós vamos ter 3 caminhos dos polos de malha fechada que vão sair desses polos e terminar em algum lugar. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos aplicar regra por regra. Então, a primeira regra. O número de zeros no infinito é igual a número de polos de malha aberta menos número de zeros de malha aberta. Então vamos lá, vamos colocar aqui do lado e vamos fazendo. Regra 1. Número de zeros no infinito é igual a número de polos de malha aberta, nós temos 1, 2, 3. Números de zeros de malha aberta, nós temos 0. Portanto,
a gente vai ter 3 zeros no infinito. Então, obviamente, nós temos 3 polos de malha aberta, vão surgir 3 caminhos de malha fechada, 3 ramos do root locus, eles vão terminar em 3 zeros no infinito. Tudo bem? Regra 2. Região à esquerda de polos mais zeros pertencem ao lugar geométrico das raízes, pertencem ao root locus. Vamos lá, canetinha roxa. Vamos lá. Essa região do eixo real positiva pertence a uma região à esquerda de polos mais zeros? Não. Por que não? Porque não tem nenhum polo à direita. Essa região é uma região à esquerda de polos mais zeros? Sim. Ela é à esquerda do polo na origem. Um polo só é um número ímpar? Sim. Então, essa região é uma região à esquerda de polos mais zeros. Essa região é à esquerda de polo zero? Sim. De quantos? 1, 2, que é par. Portanto, essa região não pertence ao LGR. Agora, essa região é à esquerda de quantos polos? 1, 2, 3. Então, essa região pertence ao LGR. Pessoal, vou perguntar para vocês, esse ramo aqui terminou? Sim ou não? Não, né? Por que não? Porque os ramos do root locus começam nos polos de malha aberta e terminam ou em zeros de malha aberta ou em zero no infinito. Ele não pode terminar em polo, tá bom? No caso, ele vai terminar nos zeros do infinito. Para determinar aonde estão os zeros no infinito, nós usamos as regras 3 e 4. A regra 3 é o ângulo das assíntotas dos zeros no infinito. E a regra 4 é o ponto de partida das assíntotas. Então vamos aplicar primeiro a regra 3. A regra 3 nos fala que o ângulo das assíntotas vai ser dado por 2i mais 1 sobre, vamos pegar lá a formulazinha, número de polos menos número de zeros, que no nosso exemplo é 3, vezes 180, para i igual a 0, 1, 2 até np menos nz. Quantos polos nós temos? 3. Quantos zeros? 0. 3 menos 1, 2. Então é 0, 1, 2. Professor, mas o senhor não está esquecendo de considerar a parte negativa? Não. Por quê? Porque a parte negativa vai simplesmente dar o valor espelhado. Então nós temos 3 assíntotas que estão, obviamente, associadas com os 3 zeros no infinito. Porque as assíntotas nos dão as localizações dos zeros no infinito. Então o θ vai ser igual a 2i mais 1 vezes 60 para i igual a 0, 1, 2. Então tem θ e... Opa! Deixa eu apagar isso aqui. Nós temos a primeira assíntota. θ1 igual a... para i igual a 0. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 60, 60 graus. θ2 igual a... para i igual a 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 180 graus. E o θ3 é para i igual a 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 5 vezes 60, 300. Mas da onde partem essas assíntotas? Isso a gente obtém pela regra 4, o ponto de partida ou centro de gravidade, alguns livros chamam assim. Somatória de polos menos somatória de zeros sobre número de polos menos número de zeros. Quais são os polos do sistema? 0, menos 1, menos 2. Tem algum zero? Não tem. Número de polos 3, número de zeros 0. Portanto, as assíntotas partem de menos 1. Então, aqui no menos 1... Opa, estou desenhando as assíntotas de laranja. Aqui no menos 1 partem 3 assíntotas.
uma com um ângulo 60 graus, tá? Outra com um ângulo 180 graus e outra com um ângulo de 300 graus. Pessoal, lembrem que o LGR, supõe que isso é 60 graus, tá? Lembra que o LGR é simétrico em relação ao eixo real. Então, sempre que você tiver uma assíntota para cima, você pode espelhar ela aqui no eixo real, porque o LGR tem que ser simétrico. Tudo bem, pessoal? Então, notem que esse ramo aqui está terminado já. Ó, porque ele nasce no menos 2 e vai terminar lá no zero no infinito ao longo do eixo real. Agora, esses ramos aqui ainda não estão terminados. Tudo bem? Bom, vamos lá. A regra 5 e 6 nos diz que o LGR vai deixar o eixo real com 90 graus e ele é simétrico em relação ao eixo real. Então, pessoal, vamos pensar aqui. Ó. Os ramos partem de 0 e menos 1 e eles têm que chegar aqui nos zeros no infinito ao longo das assíntotas, certo? Então, em algum ponto aqui desse trecho, eles têm que deixar o eixo real com ângulo 90 graus e tender as assíntotas. Tudo bem? Porque eles têm que chegar lá nos zeros que estão no infinito. Então, percebam que somente com as regras de 1 até 6, nós conseguimos ter uma boa ideia do que vai acontecer com os polos quando o ganho K sai de 0 e tende ao infinito. Tudo bem? Vocês conseguem perceber que quando o ganho K sai de 0, está aqui, e vai crescendo, chega um momento que os polos deixam de ter parte real negativa e passam a ter parte real positiva, que é exatamente nesse ponto aqui. Ó. Então, se você aumentar muito o ganho do controlador nesse sistema exemplo, o sistema vai ficar instável. Tá bom? Ah, professor, mas eu queria saber exatamente qual o ponto de partida aqui do eixo real. Porque só o esboço eu não estou feliz. Eu quero saber qual é o ponto de partida. Bom, para calcular o ponto de partida, nós vamos aplicar a regra 7. Tá bom? Então, vamos aplicar a regra 7. A regra 7 está copiada aqui. E nós temos que, no nosso exemplo, C de S, G de S, H de S é K sobre S vezes S mais 1, S mais 2. Tá? Que também é igual, o enunciado nos ajudou, é igual a K sobre S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 2S. Tudo bem? Então, nós queremos derivar o inverso dessa função aqui. Portanto, nós queremos derivar em S a função S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 2S sobre K. Notem que K não depende de S. Portanto, nós podemos retirar esse termo da derivada. Então, isso aqui é igual a 1 sobre K da derivada em S de S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 2S igual a 0. Derivando, nós temos que 1 sobre K é igual a 3S ao quadrado mais 6S mais 2. Isso tem que ser igual a 0. Portanto, as raízes dessa expressão são S1 e S2 iguais a... Deixa eu fazer a continha aqui. Menos 1,58 aproximadamente e menos 0,423. Então vamos olhar lá no nosso desenho, certo? O menos 1,58 está aqui, ó. Nesse ponto, a gente tem ramo do LGR? Não, né? Portanto, a gente despreza esse ponto. E o ponto de partida aqui do eixo real, agora a gente sabe que é menos 0,42. Tudo bem?
a gente calculou esse ponto por meio da regrinha 7. Bom, pessoal, a última informação legal que a gente pode ter aqui nesse sistema é usar a regra 10. Por quê? Porque a regra 10 ela vai dizer para a gente exatamente o ponto de cruzamento com o eixo imaginário, que é esse ponto aqui quando o sistema se torna instável. Nós podemos fazer isso montando a tabela de Ralph Hurwitz e vendo o K que anula uma linha inteira da tabela. Ou nós podemos fazer por meio da regra 10 e é por ela que eu vou fazer para exercitar um pouquinho. Vou pausar o vídeo e volto com a aplicação da regra 10. Bom, pessoal, estou aqui com a regra 10 copiada e ela nada mais é do que procurar o número imaginário, se existir, que satisfaz a equação característica. Isso é, nós estamos procurando um número ao longo do eixo imaginário, que satisfaz a equação característica 1 mais kg de SH de S para S igual a J ômega igual a 0. Note que nesse exemplo a gente sabe que vai ter solução porque o esboço já nos mostra que há pontos de cruzamento com o eixo imaginário. Então eu vou substituir aqui, ó, a gente tem que 1 mais kg de SH de S foi nos dado que é igual a K sobre S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 2S para S igual a J ômega igual a 0. Vou multiplicar dos dois lados pelo denominador antes de fazer a substituição. Nós temos que S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 2S para S igual a J ômega mais K igual a 0. Agora, fazendo a substituição, nós temos que J ômega ao cubo mais 2J ômega mais 3J ômega ao quadrado mais K igual a 0. Percebam, pessoal, que eu troquei a ordem aqui justamente para já deixar um pouco agrupado os termos que não vão depender de J. É claro que todo mundo se lembra que J é igual a raiz de menos 1. Portanto, J ao cubo é igual a menos J ômega ao cubo mais J2 ômega menos 3 ômega ao quadrado mais K igual a 0. Tudo bem? Bom, eu vou agora separar em parte real igual a 0 e parte imaginária igual a 0. Nós temos que menos 3 ômega ao quadrado mais K igual a 0, da onde a gente obtém que K igual a 3 ômega ao quadrado, isso é da parte real. E da parte imaginária, igual a 0, nós tiramos que menos ômega ao cubo mais 2 ômega igual a 0. Podemos cortar um ômega. E nós tiramos que ômega igual a raiz de 2. Passo 2 para cá negativo, multiplica por menos 1. Ômega igual a raiz de 2. Portanto, o K que instabiliza a planta é igual a 3 vezes raiz de 2 ao quadrado, que é 2, que é 6. Tudo bem? Então, para K igual a 6, o sistema está no limiar da estabilidade. Em qual ponto? No ponto menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Faz sentido, pessoal? O K é o K igual a 6 é o K do limiar da estabilidade. Bom, vou abrir agora para vocês aqui o MATLAB, que é o exemplo completo 1. Deixa eu colocar lá a tela para vocês. Lembrando que eu posso definir a variável S usando esse comando aqui no MATLAB, S igual a TF de S. Isso facilita a gente digitar a função de transferência, eu particularmente gosto muito de fazer assim. E para a gente desenhar o LGR, a gente pode usar o comandinho rlocus de root locus, que é o lugar geométrico das raízes.
Bom, se a gente compilar o código, vai aparecer aqui o lugar geométrico das raízes. E percebam que ele é exatamente igual, impressionante a minha capacidade de desenhar ao nosso esboço. Tá, pessoal? Vamos ver o ponto de partida do eixo real. Vamos ver se a gente acertou. A gente calculou 0,42, né? Então, olha lá. 0,422, alguma coisinha, porque 0,42 foi um arredondamento. Fizemos o exemplo completo 1, pessoal, e mostramos no MATLAB o resultado. E quem quiser, a resolução está aqui descrita passo a passo. Tudo bem? Existe aqui uma sugestão de exemplo completo 2, que eu vou deixar para casa para vocês. E o que eu queria fazer agora é um exemplo que eu chamei de quase completo 1. Por quê? Porque a ideia é fazer só um esboço do LGR. Não precisa calcular ponto de partida do eixo real, nem os pontos de cruzamento com o eixo imaginário se existirem. Por que eu estou falando isso? Por que eu fiz um exemplo desse tipo? Porque se nós quisermos saber exatamente qual é o lugar geométrico das raízes, é muito melhor e muito mais fácil você usar uma ferramenta computacional. O procedimento manual é legal para você conseguir esboçar o que acontece com os polos de malha fechada para ter uma noção do que você precisa fazer com o controlador, tá bom? Então eu vou lá para a nossa lousa e vou fazer esse exemplo quase completo. Então olha lá, a gente tem o exemplo do cabeçote, 5 sobre S vezes S mais 20, tá bom? E nós queremos desenhar ou esboçar o lugar geométrico das raízes desse sistema. Primeira coisa, o que eu ensinei vocês a fazerem? A primeira coisa é marcar o lugar dos polos de malha aberta. 0 e menos 20. Agora a gente sai aplicando as regrinhas. Então a regra 1, a gente vai saber o número de zeros do infinito. E lembrar que os ramos do LGR ou do root locus começam nos polos de malha aberta e terminam nos zeros de malha aberta. Bom, o número de zeros no infinito é dado por número de polos, NP, de malha aberta, menos números de zeros de malha aberta. No nosso caso, são 2 polos de malha aberta e nenhum zero. 2. Agora nós aplicamos a regrinha 2. Regiões à esquerda de número de polos mais zeros pertencem ao LGR. Bom, a região positiva aqui pertence ao LGR? Não. Por que não? Porque ela não está à esquerda de polo mais zero. A região entre o 20 e o 0 pertence ao root locus? Ou é uma região de polo de malha fechada? Sim ou não? Sim, porque é uma região à esquerda de polo mais zero. A região à esquerda do menos 20 até o menos infinito pertence ao LGR? Não. Por quê? Porque ela está à esquerda, só que é um número par de polo zero. Então, regiões do eixo real à esquerda de polo zero pertencem ao LGR. Aqui nós podemos ver que esses ramos não estão terminados, porque ramos começam nos polos de malha aberta e terminam ou nos zeros de malha aberta ou em zeros do infinito. No nosso caso, nós temos 2 zeros no infinito, que é onde os ramos que nascem nesses 2 polos vão terminar. Para calcular aonde estão esses zeros no infinito, a gente usa as regras 3 e 4. A regra 3 vai nos dar o ângulo das assíntotas. 2i mais 1 sobre, olha lá, o ângulo das assíntotas. 2i mais 1 sobre número de polo menos número de zeros. No nosso caso, sobre 2 polos e nenhum zero, vezes 180 graus, para i igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, até mais ou menos np menos nz menos 1, que no nosso caso dá 1. Por que a gente não precisa copiar a parte negativa? Porque dá espelhado. Bom, para i igual a 0, o θ1 vai dar 180 sobre 2, que dá 90 graus. E para i igual a 2, vai dar 2 vezes 1, 2 mais 1, 3 vezes
180 por 2, que é 90. Então, o θ2 vale 270 graus. Desculpa. Bom, o R4, que é a regra 4, vai nos dar exatamente qual que é o ponto de partida das assíntotas que localizam os zeros no infinito. Somatória de polos menos somatória de zeros sobre número de polos menos número de zeros. Quais são os polos? 0 e menos 20. Tem algum zero? Não. Quantos polos nós temos? 2. Tem algum zero? Não. Então isso aqui dá exatamente menos 10. Então, nós temos que as assíntotas vão partir de menos 10, que está aqui, isso é menos 10. E elas vão ter ângulo 90 graus com o eixo real, 90 graus, e 270 graus. Tudo bem? Então, aqui já dá para ter uma noção que o LGR vai sair de algum lugar do eixo real e vai chegar lá nas assíntotas que estão indicando para nós aonde estão os zeros no infinito. Agora, se nós quiséssemos saber exatamente aonde o LGR deixa aqui o eixo real, nós poderíamos empregar a regra 7, derivo inverso em S igual a 0. Mas nós sabemos, pela regra 5, que os ramos deixam o eixo real com um ângulo de mais ou menos 90 graus. Certo? Então, olha lá. Ele vai deixar com um ângulo de 90 graus e ele vai chegar lá nas assíntotas. Uma possibilidade bastante razoável é a gente desenhar ele deixando exatamente sobre a assíntota, que é o que acontece quando você tem somente dois polos. Para quem quiser ver isso com mais precisão, eu sugiro empregar a regra 7. Tá bom? Então, aqui nós temos um esboço bem razoável do que acontece para o ganho K do controlador variando de 0 até o infinito. Tudo bem? E aqui nós conseguimos ver o que a gente viu lá no MATLAB por meio de simulação. Não existe, para esse exemplo, um ganho K que vai fazer com que os polos estejam à esquerda do menos 180, que era aquele requisito de tempo de estabelecimento lá do começo da aula. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Bom, eu acho que eu tenho um tempo sobrando e lá no slide, ó, eu tenho um exemplo quase completo 2. Vocês gostariam de fazer o exemplo do quase completo 2? Sim ou não? A aula já está grande, né? Vamos deixar esse exemplo quase completo 2 lá para a nossa aula síncrona e vocês tentam fazer em casa e se não conseguir a gente faz junto? Pode ser, pessoal? Eu acho que fica bastante razoável e a gente não estende mais a aula. Tem o exemplo quase completo 2, tem o exemplo quase completo 3, que é para vocês treinarem, e tem o exemplo quase completo 4, que também é para vocês treinarem, tá? Então, olha, tem diversos exemplos para treinar em casa, o esboço, e a gente pode vir aqui na aula síncrona e pelo menos um ou outro desses a gente faz juntos, tá bom? Bom, o que dá para resumir é que nós podemos esboçar o LGR de uma maneira bastante razoável usando a regra 1, que é os ramos começam nos polos e terminam nos zeros de malha aberta ou nos zeros no infinito, e nós sabemos calcular os zeros no infinito. A regra 2, regiões à esquerda de número ímpar de polos e zeros pertencem ao LGR. As regras 5 e 6, o LGR é simétrico em relação ao eixo real e faz 90 graus quando ele deixa entre o eixo real. Desculpa, faz 90 graus em relação ao eixo real. E finalmente, a forma de cálculo das assíntotas dos zeros do infinito, em que o ângulo é dado por essa expressão do θ, que eu já falei algumas vezes hoje, e o ponto de partida das assíntotas dos zeros no infinito é dado por meio dessa expressão. Tá bom? Então, antes de encerrar a aula, isso eu queria fazer junto com vocês, eu vou esboçar o LGR para esses três sistemas. 1 sobre S, S mais 1, S mais 4 sobre S, S mais 1, 1 sobre S,
S mais 1, S mais 4. Vou pausar o vídeo e volto com tudo copiado no papel e a gente encerra a aula aqui. Então, pessoal, copiei os 3 exemplos aqui no papel. 1 sobre S, S mais 1, S mais 4 sobre S mais 1, 1 sobre S, S mais 1, S mais 4. E a ideia aqui é esboçar o lugar geométrico das raízes dos 3 sistemas, um perto do outro, para vocês verem o que acontece quando eu coloco esse zero a mais no sistema ou um polo a mais no sistema. Tá bom? Então, como é que a gente faz para desenhar a LGR? Qual que é o primeiro passo? Marcar polo zero lá no plano complexo. Muito bem. Quais são os polos desse sistema? 0 e menos 1. Ótimo. Quais são os polos desse sistema? 0 e menos 1. E nós temos um polo em menos 4. Quais são os polos desse sistema? 0, menos 1 e menos 4. Tudo bem? Agora vamos aplicar a regra 2 em todos eles. Regiões à esquerda do eixo real de um número par, ímpar de polos e zeros pertence ao root locus. Essa região pertence? Não, porque não tem nenhum polo do lado de cá. Essa região pertence? Sim. E por que sim? Porque está à esquerda desse polo na origem. Essa região pertence? Não, porque está à esquerda de um número par de polos e zeros. Essa pertence? Não. Essa pertence? Sim. Essa pertence? Essa pertence? Não. Essa pertence? Sim. Aqui. Essa região aqui pertence? Não. Essa pertence? Sim. Porque está à esquerda de um polo. Essa pertence? Não, porque está à esquerda de dois polos, que é um número par. Essa pertence sim, porque está à esquerda de 3 polos. Bom, vamos calcular para cada um desses exemplos o número de zeros no infinito. Então vamos lá. Número de zeros no infinito é igual a número de polos. Deixa eu pegar aqui o formulário. Número de polos menos número de zeros de malha aberta. No primeiro exemplo, nós temos 2 polos de malha aberta e nenhum zero. Então, o número de zeros no infinito é 2. Quer dizer que os ramos nascem nesses polos e vão terminar em zeros no infinito em algum lugar. No segundo exemplo, nós temos 2 zeros e 2 polos e 0. Portanto, quantos zeros no infinito a gente tem? 2 menos 1, que é 1. Quer dizer que um desses ramos nasce nos polos de malha aberta e termina aqui nesse zero, e o outro nasce em algum desses polos de malha aberta e termina no zero que está no infinito. No terceiro exemplo, nós temos 1, 2, 3 polos de malha aberta e nenhum zero. Portanto, nós temos 3 zeros no infinito. Vamos calcular agora o ângulo das assíntotas. Então, só para lembrar, o ângulo das assíntotas é dado por 2 vezes i mais 1 sobre número de polos menos número de zeros vezes 180 para igual a 0, 1, 2 até np menos nz menos 1. Para quem não está entendendo a letra, basta pegar lá a equação no slide, tá bom? O formulário foi só para guiar a aula. Bom, então nesse caso vai ser 2 vezes i mais 1 sobre número de polos menos número de zeros, que é 2, vezes 180, para i igual a 0 e 1. Nós já fizemos um exemplo desse tipo, e a gente sabe que o θ1 é igual a 90 graus, e o θ2 igual a, para igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, vezes 90, 270 graus. Nesse exemplo, nós temos que 2i mais 1 sobre número de polos vezes número de zeros, que é 1, certo? Vezes 180,
para I igual a 0, 1 até NP menos NZ menos 1. Então, NP menos NZ de 1, menos 1 vai dar 0. Portanto, nós só temos um assíntota que vale 180 graus. E, finalmente, nesse exemplo, nós temos 2i mais 1 sobre número de polos menos número de zeros, que é 3, vezes 180 graus, para I igual a 0, 1 até NP menos NZ menos 1, até 2. Então, é 0, 1, 2. Nós já fizemos um exemplo desse tipo e vimos que aqui eu vou ter θ1 igual a 60 graus, θ2 igual a... E aí? Θ para I igual a 0 nós temos 180 sobre 3, que é 60 graus. Para I igual a 1, nós temos 2 vezes 1, 2, mais 1, 3 sobre 3 dá 1, θ2 igual a 180 graus. E o θ3 dá 300 graus. Agora só falta calcular o ponto de partida dos três casos. Somatória de polos menos somatória de zeros sobre número de polos menos número de zeros. Lembrando que isso é ponto de partida das assíntotas. Então, somatória de polos no primeiro caso. Eu tenho um polo em 0 e um polo em menos 1. Então, é menos 1. Sobre número de polos menos número de zeros, dá um assíntota em menos meio. No segundo caso, eu tenho quais polos? 0 e menos 1. Então, eu tenho polos 0 e menos 1. Menos, quais são os zeros que nós temos? Menos 4. Menos 4. Sobre número de polos menos número de zeros, 1. Menos 1 mais 4, 3. Então, a gente tem um assíntota partindo de 3 positivo. É isso mesmo? Acho que sim. Um assíntota de 180 graus. E no terceiro caso, quais são os polos? 0, menos 1 e menos 4. Portanto, o ponto de partida é menos 1, menos 4 sobre 3 polos, menos 5 terços, quase 2. Tá? Então vamos desenhar aqui, vamos usar essas informações para desenhar. Bom, no primeiro caso, a assíntota parte de menos meio e são assíntotas de mais 90 e menos 270 graus. Então a assíntota parte exatamente aqui da metade de menos meio, mais 90 e menos 270 graus. E nós já vimos que nesse tipo de caso que a gente tem somente dois polos, a assíntota parte exatamente do ponto de partida. Os ramos deixam o eixo real exatamente nos pontos de partida. Bom, o segundo caso talvez é o mais complexo de enxergar, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Vocês são a melhor turma de controle que eu já dei remotamente. Nós temos um assíntota que parte de 3 com ângulo 180 graus. Bom, ela parte de 3, mas ela tem ângulo 180 graus, então ela está exatamente em cima do eixo imaginário. Tudo bem? Então a assíntota, desculpa, ela está exatamente em cima do eixo real. Tá bom? Bom, pensa comigo. Aqui eu tenho ramo do LGR? Não. Por quê? Porque a gente não está a uma região esquerda de polo zero. Aqui eu posso ter ramo do LGR? Sim ou não? Nessa região aqui que eu vou marcar de verde. Muito bem, eu não posso ter. Por que eu não posso ter? Porque eu estou no eixo real à esquerda de um número par de polo zero. Então o root locus não passa aqui. Só que nós sabemos que os ramos vão nascer nos polos de malha aberta e vão terminar ou nos zeros de malha aberta, que é a regra 1, ou nos zeros do infinito, que está aqui, ó. Por isso a gente tem um assíntota de 180 graus. Quer dizer que em algum ponto o LGR vai deixar o eixo real, tudo bem? Vai voltar para o eixo real em algum ponto aqui,
Tá bom? E vai acabar terminando aqui no zero de malha aberta. E o outro, que é o espelho, lembrem-se da regra 6, o LGR é simétrico em relação ao eixo real, ele parte lá daquele ponto e ele vai terminar lá no zero no infinito, que tem a assíntota de 180 graus. Tudo bem? Então olha lá, o LGR passa aqui e ele termina nesse zero de malha aberta e no zero no infinito, só que ele não pode passar na região verde. Então ele tem que deixar o eixo real e depois retornar. Professor, mas qual o ponto certinho que ele deixa e retorna o eixo real? Eu quero saber o ponto, professor. Bom, aí eu sugiro você aplicar a regra 7, que é a derivada em S do inverso de CGH. Uma alternativa é usar o comando RLOCUS do MATLAB, você vai lá e verifica. Não é um procedimento proveitoso, matematicamente falando, ficar usando a regra 7 na mão. Tudo bem? Bom, e o terceiro sistema? A gente tem assíntotas de 180 graus, 60, 180 graus e 60, partindo de menos 5 terços, que dá quase menos 2. Então, se a gente imaginar que o menos 2 vai estar aqui assim, a gente está totalmente fora de escala. Então, aqui a gente tem uma reta de 60 graus, imagina que isso é uma reta. E aqui a gente tem uma reta de menos 60 graus. Bom, pessoal, são 3 assíntotas, porque nós temos 3 zeros no infinito. Tudo bem? Uma assíntota tem 180 graus. Por quê? Porque existe um zero no infinito que parte de menos 4. Desculpa, existe um ramo que parte de menos 4 e vai morrer no zero no infinito ao longo do eixo real. Por isso, essa assíntota de 180 graus. Os outros dois ramos nascem nos polos de malha aberta e vão terminar em zeros no infinito ao longo das assíntotas que estão em laranja, de 60 e 300 graus. Então quer dizer que eles partem de algum ponto aqui e vão terminar lá ao longo das assíntotas. Tudo bem? Devidamente ou perfeitamente simétrico em relação ao eixo real. Notem que nesse caso vai existir um K aqui, ó, que ele vai cruzar o eixo imaginário, ou seja, para algum K muito grande, o sistema fica instável. Tá? E aqui eu quero que vocês percebam uma coisa. Tudo bem? Nesse sistema eu tinha 2 polos e o LGR partia aqui com 90 graus. No sistema 2 eu coloquei um zero adicional. O que aconteceu com o LGR? Ele foi atraído para a direção do zero, tá vendo? Então olha lá, com 2 polos e um zero. Vocês conseguem enxergar que o LGR, que são os polos de malha fechada, eles foram atraídos para a direção do zero? E olha o que aconteceu quando eu coloquei um polo na mesma localização do zero. Agora, os polos de malha fechada foram repelidos lá para o semiplano direito, para o semiplano instável. Tá bom? Então, o que a gente pode tirar de conclusão desse exemplo? Eu vou escrever aqui, ó, 0. Não vou escrever que vai ficar bagunçado, mas eu vou mostrar no slide que está bonitinho. Tá? Os zeros atraíram o lugar geométrico das raízes, eles atraem o polo de malha fechada. E, analogamente, os polos repelem o lugar geométrico das raízes. Vamos voltar lá? Então, o zero atraiu, como se fosse um ímã, ele atraiu o root logos, ele atraiu os polos de malha fechada. Olha sem o zero, olha com o zero. O polo repeliu, ele espantou o lugar geométrico das raízes, ele espantou os polos de malha fechada. Por que a gente vai usar essa informação? Porque quando a gente quiser atrair o lugar geométrico das raízes para um certo lugar, a gente vai colocar um zero ali ou ali próximo. E quando a gente quiser tirar o LGR de um certo lugar, a gente coloca um polo. Porque o zero atrai o LGR e o polo repele. Então, pessoal, hoje a gente aprendeu a desenhar o lugar geométrico das raízes. O que eu preciso que fique bem claro na cabeça de vocês é o que é o lugar geométrico das raízes. Fala aí na sua casa.
O lugar geométrico das raízes ou root locus é o quê? Vocês não estão falando, pessoal, me ajuda aí. Isso. É o caminho que os polos de malha fechada fazem quando o ganho do controlador, ou um parâmetro, que no nosso caso é o ganho do controlador, varia de 0 até infinito. E o legal é que nós podemos desenhar o caminho dos polos de malha fechada a partir das informações de zero e polo de malha aberta. E nós já sabemos que os polos de malha fechada estão associados ao comportamento no domínio do tempo. Tudo bem? Ficou claro isso, pessoal? Então, sabendo o que é o LGR e sabendo as regrinhas para desenho, o resto é muito tranquilo. Na próxima aula, a gente vai aprender a projetar controlador simples usando o lugar geométrico das raízes. Qual que vai ser a ideia? A gente vai modificar o lugar geométrico das raízes para que ele passe em uma posição que a gente quer. Ou seja, que ele passe em cima de algum polo desejado. E esse polo desejado está associado com o comportamento no domínio do tempo. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula e valeu!